bem? Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje é a terceira live da semana, porém já é a live número 7 das lives de esquenta. Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de precificar o produto. 3 formas de precificar seu produto. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então vamos lá, vamos esperar um pouquinho mais as pessoas chegarem. Como foi para vocês a live de segunda-feira? Quem estava aqui na live de segunda-feira? Bons insights ou não? Oi, Érica, Ricardo. Hoje, como a gente vai falar sobre precificação, e eu vou trazer aqui 3 modelos para vocês, eu vou querer ouvir um pouquinho as perguntas de vocês. Vou falar sobre esse tema não é muito demorado, mas eu queria ouvir um pouquinho a dúvida de vocês em relação ao negócio de vocês, o que é que tá pegando, o que tá te desafiando aí no seu negócio hoje? O que vem te desafiando? Oi, Guta, Jandira, Miriam. O que vem te desafiando? O tema de hoje, vou falar sobre precificação, é um tema que ele é um tema mais direto ao ponto, mas tem umas coisas interessantes pra gente ver. O que vem desafiando você no seu negócio? Quando a gente precifica o nosso produto, né? Quando a gente precifica o nosso produto, quero que vocês olhem para alguns movimentos aqui. A precificação, quanto mais caro você cobra pelo seu produto ou serviço, mais trabalho você vai ter para vender. Quanto mais caro você cobra, mais trabalho você vai ter para vender. Porque um produto mais caro, um produto mais personalizado, demanda mais proximidade com as pessoas, demande que você tenha mais provas de resultado, mais prova social sobre aquilo. Quanto mais caro você cobra. Quanto menos você cobra, tem um recado interno trabalhando aí com você que diz assim, ó, eu vou cobrar menos para trazer mais clientes. Essa que você está cobrando menos, qual que é o movimento que você está fazendo? Cobrar menos quer dizer o cliente também precisa se responsabilizar. Então, quando eu cobro menos, eu falo assim, meu produto é 1.000, eu vou cobrar o meu produto 200. Então, se eu tô saindo de um produto de 1.000 para 200, aí eu uso algum argumento. Qual é o argumento que você usa quando você cobra menos no seu produto? Teu produto vale 1.000, você vendeu por 200, por exemplo. Vale 1.000, você vendeu por 200. Então, vender por 200 quer dizer que, olha só, tô vendendo um produto de 1.000, 200 por você. Se você não comprar, você vai estar perdendo uma baita oportunidade. Eu joguei toda a responsabilidade na mão do cliente. Esse é um primeiro passo. Então, se o produto é 1.000, eu tô cobrando menos, eu tô jogando a responsabilidade na mão do cliente. Como se o cliente agora tivesse o papel de comprar. Então, o que eu fiz? Eu não tô tendo trabalho de vender o meu produto pelo preço que ele vale, que é R$1.000. Eu tô vendendo o meu produto por um valor menor. Então, internamente, dentro de mim, eu tô querendo ter menos trabalho. E estou responsabilizando o cliente pela compra ou não compra. Só que muitas vezes, independente do preço que a gente está utilizando, a pessoa, ela quer saber mais sobre o produto. E aonde que as pessoas sabem mais sobre o nosso produto? Elas sabem mais sobre o nosso produto no posicionamento. Para vocês terem uma ideia, a semana que vem nós vamos fazer 4 aulas de mais ou menos 2 horas, podendo chegar a 3 horas cada aula. É o treinamento empreendedorismo sistêmico. Junto com essas 4 aulas, nós vamos ter mais 2 mentorias só a semana que vem. E depois eu vou ter uma surpresa aí pra vocês. E aí depois, se você quiser, você vai poder comprar e seguir comigo por 3 meses no programa avançado empreendedorismo sistêmico.
Então, assim, ó, eu tô rodando um monte de vídeos chamando a atenção de vocês. Eu fiz 4 lives a semana passada, fazendo 4 lives essa semana, entregando um treinamento gratuito para você poder ver e experimentar, para depois, somente depois você comprar. Então, não tem um desconto no preço. Tem o quê? Mostrar para você, antes de você comprar, qual é o impacto que o produto já pode trazer na sua vida. Então, isso qualifica o preço daquilo que é vendido, porque a gente não se importa de pagar. A gente se importa de pagar por uma coisa no qual a gente não vai conseguir colher o resultado. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem aí é, independente de como você esteja formatando o seu preço, esse é o preço real do seu produto. Não importa se você está acertando na formatação do preço ou não. Ele é o preço real ou você está falando assim, vou vender por menos, vou pegar um preço menor, porque se eu fizer um preço menor, aí fica mais fácil para o cliente comprar. E isso não é uma realidade. Isso muitas vezes é uma realidade que está na cabeça de quem fez isso. Esse é um movimento, ok? Então eu dou desconto. Isso é um movimento inconsciente. As dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. Eu estou falando aqui para vocês sobre dinâmicas ocultas. Então, o que tem força? Você estipular um preço para o seu produto e você pensar o que você vai fazer na linha de argumentos, no seu posicionamento e na qualificação do seu produto para que vale a pena aquele cliente comprar. Ali quer dizer que eu nunca vou poder dar um desconto? Às vezes a gente vai criar um teste, né? Então, eu vou fazer um workshop teste. A gente ensina isso dentro do PAIS, o programa avançado. Você vai fazer um MVP. Você vai pegar um produto, você vai criar ele pela primeira vez, você vai testar. Então, você vai cobrar um preço menor. Só que você avisa as pessoas, ó, eu tô desenhando um produto aqui, eu tô lançando um produto aqui. E então essa primeira turma vai ser um valor menor para você me prestigiar, eu te prestigiar e a gente vai fazer uma construção juntos. Ok, feito isso, depois a vida segue. E aí você precisa observar se está fazendo isso. Então aqui nós estamos falando sobre o quê? Inconscientemente eu quero ter menos trabalho. Ou inconscientemente, como eu sei que não estou fazendo aquilo que precisa ser feito, eu não estou cuidando com zelo da estrutura do produto, eu não estou cuidando com zelo da... Então vamos lá, eu não estou cuidando com zelo da estrutura do produto, ou eu não estou cuidando com zelo do meu pré-venda, né? Do meu posicionamento, aquilo que antecede a venda. Então eu vou lá e falo assim, então já que eu não estou fazendo isso aqui, eu vou abaixar o preço. E muitas vezes você faz de forma inconsciente. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem ver a importância dessa informação? Vocês conseguem ver a importância dessa informação? Ale, por que essa informação é importante? Essa informação é importante porque não é porque você fez isso que o cliente vai comprar. Não adianta você fazer coisas certas por motivos errados. Não adianta você fazer ensinamento. Não adianta fazer coisas certas por motivos errados. Deixa eu ver o que a Lu colocou aqui. Já começou. Cortinas sendo abertas e caídas. Muito bem. Ok. Bom, nós estamos em 65 aqui. Daqui a pouco a galera chega. Mas vamos tocar o aviãozinho aqui? Vamos mandar aí para 10 empreendedores pra gente botar 100 pessoas logo nessa live? Então, assim... Esse é um primeiro movimento que eu quero que você olhe. Você vai fazer essa anotação aí. E eu não quero que você cometa mais esse equívoco de baixar o seu preço, achando que o fato de você baixar o seu preço, o cliente vai comprar. Isso não é verdade. E quando você baixa o seu preço, isso tira a sua força no posicionamento e na qualidade do seu produto. Então, não faça isso. Quando que eu posso dar um desconto? O ideal de dar um desconto é quando você está fazendo um MVP, mínimo produto viável, em português. Então, você está construindo um produto e aí você convida. Então, sobre essa construção de um produto novo que você vai conectar com outras pessoas, eu ensino isso para vocês lá dentro do programa avançado Empreendedorismo Sistêmico. Como é que você cria esse seu workshop, seu produto, seu curso, seu projeto individual. Testa para você poder dar o próximo passo. Eu acho que travou aqui a minha quantidade. Não travou não. É que não tá entrando gente mesmo. Bom, ok. E promoções, tá? As promoções, elas precisam estar bem definidas. Então, uma promoção, ela tá bem definida. Eu tenho um produto no estoque e esse produto que eu tenho no estoque, ele vai vencer dali 60 dias. E normalmente eu vendo esse produto com 180 dias. Então, eu vou fazer uma promoção
para não perder. A promoção, ela tem um objetivo claro. Então, esse produto que comumente você levaria para casa e ele tem ali 120, 180 dias ainda do vencimento, ele já está com 60 dias de vencimento. Então, eu vou fazer uma promoção. Eu tô com uma coleção nova, uma coleção de camisas novas na minha loja. Então, essa coleção nova chegou, eu preciso fazer a troca. A gente vê muito isso nas lojas, né? Então, tem muitas empresas, né? Tem muitos processos que eles vão utilizar. Mas vocês conseguem ver que há um fundamento? Há um fundamento para isso. Então, eu vou trocar a coleção da loja. Então, esse é um processo de praxe. Quando vai trocar, é feita a liquidação, né? O produto vai vencer, então é de praxe. Isso vai acontecer. E agora, em vias normais, os exemplos que eu coloquei para vocês aí não tem. Então, sim, existem alguns pontos onde a gente vai dar um desconto, porque tem uma regra muito clara por trás disso. Vocês conseguem ver que quando a gente tem uma regra clara e essa regra, ela tá bem sustentada, vocês conseguem ver que é um bom argumento isso? O produto vai vencer daqui a 60 dias. E é muito comum a pessoa comprar com 180. Ele tá com 60, eu preciso fazer. Então, a gente consegue ver claramente a possibilidade de fazer isso. Outra coisa que acontece em termos do desconto. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou dar uma mergulhada no sistêmico aqui. As crianças birrentas vão ficar assanhadas. Então, ó, meus bebês aí, segura a onda, hein? Quando a gente cobra menos, tem uma criança birrenta ativada aqui? Tem. Porque se eu cobro menos, eu quero fazer menos força, menos esforço para que o cliente chegue até mim. Esse é um ponto. O segundo ponto é, meu produto é 1.000 e eu tô vendendo esse produto por R$200. Quando eu saio de 1.000 para R$200, e eu falo, se eu vender a R$200, vai vir muito mais gente. Então, ao invés de eu vender para 5 pessoas por 1.000, eu vou vender para 30 pessoas a R$200. Ok. Essa pessoa pode ser você, e eu quero que você olhe para essa dinâmica oculta, você pode estar trocando aquela diferença do valor, aquela diferença do dinheiro que a pessoa vai comprar, para que ela esteja perto de você, para que ela te reconheça, para que ela fique próxima, quase como se o teu produto vale 1.000, você está vendendo a 200, quase como se você estivesse comprando o carinho dessa pessoa. Quando você dá desconto e dentro do teu coração você quer ser vista, ser visto, você quer ter pessoas perto de você e você quer que as pessoas te deem, nem que seja o mínimo, e as pessoas estarem perto de você, isso está trazendo muitas características de alguém que ainda quer ser visto. E esse lugar não é com o nosso cliente. Esse lugar de sermos vistos, né? Ele está onde? Dentro do nosso ciclo íntimo. Por isso que a gente tem que trabalhar com bastante leveza e tranquilidade. Traz aqui para mim, vou pôr. Com bastante leveza e tranquilidade. Obrigado, Mi. Eu vou medir minha febre aqui, gente, que eu não tô muito bem desde ontem à noite. Então, a gente tem que fazer isso com bastante leveza e tranquilidade dentro da relação. Senão, a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar essa responsabilidade de afeto no cliente, nessa pessoa que chega. Isso tira a força da nossa relação. Então, eu trago a pessoa para perto de mim, essa pessoa chega para perto de mim, eu vendo por menos para ela, porque na verdade o que eu quero? Eu quero afeto, eu quero carinho, eu quero conexão. Vocês conseguem ver que é uma relação diferente? Por isso que dentro do empreendedorismo sistêmico, o nosso primeiro passo é o quê? É a gente olhar para os padrões repetitivos, aquilo que a gente aprendeu inicialmente no nosso sistema familiar, depois os grupos por onde a gente foi passando, a forma como a gente foi se relacionando, que muitas vezes startou na nossa relação lá com os nossos pais. E aí depois isso foi caminhando, e a gente vai repetindo esse padrão. Então imagina um aprendizado incompleto, um amor cego, um amor interrompido na nossa relação, principalmente com a nossa mamãe. E aí você não cresce dentro desse conhecimento, você não se liga nesse ponto que está acontecendo, você vai repetir isso dentro das suas relações atuais. Relacionamento de casal, seu ciclo íntimo. E o seu cliente, sua audiência é o seu cliente. Então a gente começa a agir dentro desse relacionamento com essas pessoas. A gente começa a agir
dentro do relacionamento com essas pessoas, quase como quem tá querendo o quê? Quase não, meio que no caminho, como quem tá querendo ser visto, querendo ser amado. E aí esse movimento, ele vai tirando a nossa força. Por isso que a gente precisa ir despertando. O que é o despertar? A gente vai saindo dos padrões repetitivos, carinhosamente, como a gente chama de criança birrenta, a gente começa a vir para o presente. Dentro do presente, a gente ativa, né, a postura adulta. E ao ativar a nossa postura adulta, o que acontece? A gente vai criando oportunidades da gente curar aquilo que ficou interrompido. Esse amor que não fluiu, a gente faz o quê? A gente vai fazer todo um trabalho pra gente se aprumar no presente. Ale, como que a gente vai fazendo esse trabalho? Esse é um trabalho sistêmico. Nós vamos fazendo através das nossas relações com as pessoas do presente. Provavelmente, não precisa ser só, o caminho de solução não é apenas o sistêmico, tá? O desenvolvimento humano trabalha isso. Então, nesse nosso processo atual, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se liberando. Aquilo que estava oculto, a gente não fala? Empreendedorismo sistêmico, as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. Por quê? Empreender é um jogo de adultos. Se você não ativa essa postura, você fica fora do jogo. Se você ainda está olhando para o passado, se você ainda busca por reivindicações do papai, da mamãe, dos relacionamentos íntimos, entende? Lá nos ciclos, o que acontece? Eu vou repetir esse padrão com a minha audiência, eu vou repetir esse padrão com o meu cliente. Uma das formas da gente repetir isso é através da precificação. Vocês conseguem ver que tem coisa que às vezes a gente fala assim, caramba, é isso que está acontecendo? Esse é um dos caminhos do que está acontecendo. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Valéria colocou. Já vou falar dos 3, tá? Mas eu quero ouvir vocês. Perguntem sobre empreendedorismo sistêmico, perguntem sobre o que está te desafiando. Eu quero responder um pouco de perguntas hoje. Amanhã eu vou falar sobre síndrome da impostora. Síndrome do impostor. Um tema bastante importante para trazer pra gente musculatura pra gente começar o treinamento a semana que vem. A semana que vem, o treinamento, ele vai ser pelo YouTube. Então, para vocês que estão inscritos, vocês precisam estar inscritos e estar no grupo de WhatsApp, porque lá eu vou mandar material de apoio, o time vai interagir lá com vocês só quando for necessário para mandar alguma coisa, o link das aulas, depois o link da gravação, né? Porque vai ficar tudo, essas nossas lives ficam agora até domingo, depois a gente tira tudo do ar. Quem não assistiu as da semana passada e quiser assistir, depois a gente tira tudo do ar. Por quê? Para vocês concentrarem no tema da semana que vem. E aí o treinamento, ele fica no ar também só até o outro domingo. Depois ele sai do ar também. Aí depois você pode dar um passo e vir com a gente pro programa avançado, que eu vou contar pra você o que é, enquanto a gente estiver lá no treinamento. Então a gente fala sobre produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente. E dentro desses pilares, dentro dessas esferas que estão ligadas ao empreendedorismo, a gente vai ativando sua postura adulta. Ativa sua postura adulta no produto, no posicionamento, na venda e na experiência do cliente. É bem legal. Por que, Ale, a gente precisa fazer isso? Porque empreender é sair para trabalhar todos os dias. Entenda que todos os dias, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar de domingo. Pode ser que você trabalhe de domingo e folgue na segunda-feira. A questão é que você tem que estar em contato com o teu grau de responsabilidade com as pessoas que estão ali à sua volta, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, ó. Ah, eu ia ler alguma coisa aqui, deixa eu voltar. Da Valéria. Eu dou um presente para oferecer o meu produto, assim eu posso conhecer o cliente e entender a necessidade dele. E aí eu oferecer o melhor treinamento. Perfeito, tá valendo. Aqui dentro do Instituto, no nosso produto mais avançado, que é a mentoria, a pessoa faz uma entrevista comigo antes. Então, dentro dessa entrevista, deixa eu ver como é que eu tô aqui. Tô com um pouquinho de febre. Mas nada. 38,5, a gente aguenta, né? Mas eu já tô tomando aqui meus chás, meu banho mais geladinho. Então, é assim, ó. Esse processo, Valéria, como você faz, ele tá ok. É como se fosse uma degustação, uma reunião, um encontro que você faz com o cliente, pra partir dali você colocar ele em um dos seus produtos. Então é válido fazer isso, tá? Você não tá dando desconto nem dando nada de graça. Dentro da tua estrutura tem essa regra, como tem aqui no nosso produto mais avançado, quando a pessoa ela preenche uma aplicação
E dependendo do que ela preencheu na aplicação, ela faz uma entrevista de 30 minutos comigo pra gente saber se ela tá apta pra seguir nesse produto. Outros produtos, né? Não, tem produto da gente que a pessoa já pode entrar direto. A Silvina colocou, eu tenho medo de cobrar. Ok. Esse processo do nosso medo de cobrar, vamos pensar assim, ó. Vender é responsabilizar-se. Vender é responsabilizar-se. Olha com carinho para esse processo, porque quando eu me responsabilizo pelo cliente, eu tenho um horário com ele, eu tenho um resultado junto com ele, eu tenho uma conexão com ele, eu tenho uma interação. Se eu ainda não estou com a minha postura adulta ativada, eu estou insegura na entrega do produto, eu posso ter medo de cobrar. Se eu achar que aquilo que eu estou fazendo com o meu cliente vai me tomar um determinado tempo, que eu tô fazendo outras coisas na minha vida, isso também pode bloquear. E quando se oferece de graça a primeira vez para conhecer o produto? Ô Cláudio, a mesma coisa que eu respondi pra Valéria, eu acho super válido. A única coisa que vocês se perdem muito, e eu ensino isso também, é qual é o teor dessa, ó, e quando se oferece de graça essa primeira deve ser uma reunião, né? Qual é o teor dessa reunião? Se você errar, essa primeira reunião, ela tem que ter um objetivo claro, e esse objetivo tem que ser um só: vender, caso a pessoa esteja apta. Então é uma verificação, ela tá apta, o teu objetivo é vender. Essa reunião, ela está bem formatada para que seja feito isso? Porque às vezes a pessoa não tá apta pro produto, então está ok. Só que isso você não precisa nem fazer a reunião. Pode ser que você mande lá um formulário com 3 perguntas e ali você já sabe o que é. Dentro da mentoria, isso que a gente faz, a gente manda uma aplicação. Ali a gente lê a aplicação. Dentro da aplicação, a gente não precisa nem marcar, nem agendar. Agora não, a pessoa tá apta, ela tá preparada. Então ela vem pra reunião. Quando ela vem pra reunião, aí é feito o quê? O reforço de se ela está preparada e a partir dali, quais são as perguntas que eu faço que dê segurança para a pessoa poder seguir comigo. A Beth colocou, eu vendo plantas e às vezes tem essa impressão que estou vendendo muito barato porque eu moro em um bairro bem carente. Tá, eu vou entrar então no tema. Vamos lá. 3 formas de você precificar o seu produto. A primeira forma de você precificar o seu produto é fazendo uma análise de mercado. Então a Beth vai lá, faz uma análise de mercado, fala, tem outras pessoas que vendem plantas aqui. Ela conhece como que é a condição das pessoas que estão ali, onde ela vende, e ela tem uma análise de concorrente ali. Então ela está precificando de acordo com uma pesquisa de mercado. Qual é o preço que outras pessoas estão fazendo e qual é o preço que aquela comunidade, aquele bairro consegue sustentar do preço. Esse é um ponto. Só que olha só, Beth, essa pesquisa é ideal que você faça antes mesmo de você começar o produto. Mas às vezes não é assim que acontece, né? Então você começou lá na tua casa, começou a vender plantas e tal. Então foi uma oportunidade de você abrir esse seu projeto. Então quando você faz a conta, né? Então você tem lá análise de mercado. Dentro da tua análise de mercado, você viu que sobra 20% para você, porque você tem o custo fixo, você comprou as mudas, você comprou o vasinho, você tá pagando o aluguel, você tem um assistente e tal. Você tá fazendo tudo isso, você vai colocar no teu preço. E aí você viu que sobrou 20%. Aí você já vai saber quanto que você precisa vender por mês para minimamente você custear tudo no começo, né? No começo a gente fica meio que investindo um pouco, depois a gente vai equilibrando as contas, depois a gente entra no ponto de equilíbrio e depois do ponto de equilíbrio a gente cresce. Então esse é um formato. Eu fiz uma análise de mercado, uma pesquisa de mercado, quantas pessoas dão conta de pagar. Então pode ser que você tenha a seguinte identificação: caramba, aqui no meu bairro eu preciso vender uma planta a R$80. Só que você observou que nos bairros vizinhos, mesmo que você tenha que adicionar um frete, mesmo que você tenha que fazer algum movimento, você consegue vender pelo dobro. Porque lá no bairro vizinho é outra condição, tem outras lojas como a sua, outras floriculturas como a sua, e aí você consegue fazer. Então o que você está fazendo? Você expandiu um pouco mais. Eu vou ter 2 preços aqui, eu posso ter 2 preços? Sim, porque você condicionou o teu preço a uma pesquisa de mercado
do que as pessoas estão pagando ali. Essa é uma forma de precificar, por uma pesquisa de mercado. Só que você fala assim, ó, eu deveria ter 50% de lucro, não 20%. Eu deveria ter 50% de lucro. Aí seria bom. Só que assim, para você... Então, a segunda forma seria, você pega todos os custos fixos e você coloca o preço. Então, essa é uma forma. Tá todo mundo vendendo a 80 e você tá vendendo a 130. Então, você precificou colocando a margem que você quer no produto. Vai conseguir vender? Você vai conseguir vender se você fizer o terceiro movimento, a terceira forma de precificar, que é, para você vender a mesma coisa que o teu concorrente vende a 80 e você vender a 130, a pergunta sempre será, o que é que você faz de diferente? O que é que você faz de diferente? E às vezes a gente vê, e isso tem que ser, você tem que provar. Lembra que eu falei? Vai dando mais trabalho. Você tem que provar que aquilo funciona. Por que que é diferente? De repente você vende a planta e uma vez por mês um colaborador seu vai lá para analisar o terreno da pessoa onde estão as plantas que ela comprou de você. Então nós temos a precificação, análise de mercado. Eu fiz uma análise de mercado e às vezes aqui o negócio já nem é para nascer, porque pela análise de mercado você não dá conta, né? Mas a gente sabe que a gente abre muitas coisas no impulso. E não que não vá dar certo, mas muitas vezes é no impulso. O segundo movimento é, eu coloco todas as despesas e todos os custos que envolvem aquele produto e coloco uma margem que eu vejo como necessária para que o meu projeto, às vezes não é uma empresa ainda, é um projeto. Então, você é coach. Então, você está desenhando aí o teu projeto. Provavelmente o teu escritório ainda é na tua casa, você está atendendo online, mas você está colocando tudo isso aí. E no terceiro, você começa a cobrar mais porque você já tem um lugar de diferenciação. Esse lugar de diferenciação, ele é comprovado. A quantidade de alunos que você tem, a quantidade de pessoas que você já transformou, o depoimento das próprias pessoas. Então, você já tem o quê? Uma jornada, você tem um histórico. E o nosso objetivo é chegar no 3, não é você fazer o preço perto com a análise de mercado. Às vezes, você tem até produto que ele está dentro dessa análise de mercado. Então, sei lá, pra gente que trabalha com desenvolvimento humano, né, e com negócios, aqui no meu caso, misturado, né? De repente, fala assim, ó, muito comum as pessoas cobrarem lá R$90 para um workshop. E aí você tá dentro desse produto, como aquela pergunta inicial lá que a gente viu, dentro desse produto, você cobra sim. Por quê? Porque é uma oportunidade que você tem das pessoas chegarem. Então as pessoas estão te conhecendo, elas estão vendo como é que você fala, como é que você explica aquilo, você está ainda num processo de conexão. E aí dentro daquele teu produto de R$90, você está vendendo um produto de 1.000. Então o que você está fazendo? Você está fazendo toda a sua jornada, você está fazendo a lição de casa. Então vocês vão observar que a melhor forma da gente trabalhar o nosso ponto estratégico, quando a gente está 80% de respeito a quem você é e 20% a estratégia que você está utilizando. Então, qual que é o ponto que você tem que olhar aqui? Quem é você enquanto você faz as coisas? Porque não é sobre você precificar no produto novo. É sobre você ralar bem no começo, né? Você mostrar, você se dispor. E, Ale, mas eu tô com dificuldade exatamente disso. Eu tô com a dificuldade da exposição, tô com vontade de me expor. Aí você precisa se entregar. Aí você precisa se entregar aos seus professores que vão ajudar você a destravar para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Porque até o momento da venda, vocês estão vendo, ó, até o momento que a gente vai vender um produto lá quase que meio de março. Só que nós já estamos fazendo, nós já estamos falando com vocês, a gente já está rodando vídeos, fazendo um monte de coisa desde o começo de fevereiro. Então é todo um processo acontecendo. E é assim que você vai fazer também. Ale, mas eu tenho uma floricultura. Você tem uma floricultura, um processo físico aí, você vai fazer do mesmo jeito. Por que as pessoas estão comprando as flores na sua floricultura e não em outra? É para esse lugar que a gente vai olhar. Tá fazendo sentido, gente? Eu tô falando um pouquinho mais devagarzinho aqui, que é meio que o ritmo que eu tô, tá? Mas eu tô bem. A Miriam colocou, mas para chegar a esses diferenciais é preciso ter bagagem e experiência. A bagagem e a experiência é a construção diária de uma pessoa que não desistiu. Pessoas extraordinárias são as pessoas que não desistem. Elas vão fazendo tudo. Porque se eu olhar assim, eu preciso de bagagem e experiência, eu tô olhando pro final. Não. O que você precisa hoje é começar.
Aí depois você vai chegar. Porque nesse momento você não tem que olhar, Miriam, pra chegar. Você tem que olhar assim, ó, onde eu estou hoje? Quais são os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer? E aí você vai começar a identificar o que tá acontecendo. Na minha condição de hoje, eu tô com vergonha de ser constante na rede social. Percebe? É o seu problema de hoje. Senão você vai colocar assim, ó, o meu problema é que eu não tenho bagagem e experiência. Você tirou a oportunidade de cuidar de um problema que tá acontecendo no teu presente e colocou um problema lá na frente, né? Quem tá vendendo já tem bagagem e tem experiência. Ou seja, você foi se comparar com alguém. E não. Aí nesse ponto presente que é o mais forte. Ali, como descobrir quais são as crenças que uma pessoa tem? É só a gente olhar para os resultados dela. Os resultados evidenciam qual é a forma de pensar, né? O que essa pessoa toma como verdade. E esse é o nosso papel aqui. Trazer para você que você tome como verdade coisas que são mais palpáveis e que você dá conta de fazer hoje. E que se você for constante fazendo hoje, isso que a Miriam colocou, essa questão da bagagem, da experiência, você vai construir. Não tem como construir sem a semente. Então você tem uma sementinha na mão. Aí fala, o que é essa sementinha? Ah, essa sementinha é de uma maçã. Eu tenho uma maçã na mão? Você tem uma maçã potencial. Só que você pode pegar essa semente e colocar num solo fértil. Só que você pode pegar essa semente e colocar no teu bolso. Se você colocou no teu bolso, você não tem nada. Se você colocou no solo fértil, você tá cuidando, aí, no tempo real, você vai ter. Tem coisas que dá pra gente acelerar o tempo? Tem coisa que não. Dá pra um bebê nascer menos de 9 meses? Dá, né? 7. Mas dá pra um bebê nascer menos que isso? Pode até nascer, mas é exceção da exceção e ele tá correndo risco. Então, qual que é o tempo de maturação, qual que é o tempo bom lá? São os 9 meses. Vamos lá, vou responder perguntas. Como desenvolver autoridade? Ó, essa autoridade, a primeira coisa, né, que eu tenho visto na prática, comigo, com os nossos alunos aqui do Instituto, em relação à autoridade, você precisa ter um produto. Por que eu preciso ter um produto? Porque um produto é uma solução. E alguém está buscando por essa solução. Você precisa começar a movimentar esse produto. Porque a tua autoridade está em tudo que você fala na rede social sobre a solução que você tem. Então, não é sobre só essa solução. No empreendedorismo sistêmico, você entra na equação. Então, aqui, Érica, as pessoas não compram o seu produto. Elas compram quem a Érica é, enquanto a Érica fala do produto. Então, com qual energia, com qual força, com quais exemplos, como que ela está sendo dentro da rede social. Então, a gente está falando sobre duas coisas. A postura adulta em processo de ativação, né? Porque as pessoas não compram o seu produto, sim quem você é enquanto você fala dele. E ter esse produto. Então, às vezes, a pessoa quer construir autoridade com base nos livros que ela leu, com base só na história dela. Só que não, você tem que construir autoridade, porque ali na frente você vai dizer para a pessoa, eu sou autoridade em resolver para você essa questão. Entendeu? Às vezes eu tenho vergonha de falar da minha formação. Às vezes, Áurea, não vai precisar falar. E às vezes você vai falar, vai encaixar. Ale, mas eu tô com vergonha em momentos que eu precisaria falar. Quem você sente vergonha quando você fala da sua formação? O que acontece? E se é necessário ou não. A Erika falou, tô mal então. Não tá mal não, vem pro treinamento, a gente vai olhar pra isso. A gente vai olhar pra isso. Então você vai falar assim, Erika, eu não sabia o caminho, agora eu arrumei uma turma de diferentões que sabe, e eu vou junto com eles pra esse caminho. Então vamos juntos, não desistam não. E quando sempre adoeço, quando dou um passo de entrega de conteúdo e desenvolvimento do projeto. Adoecer é complicado, né? Aqui, Lilian, tem vários motivos, né, pra pessoa ela adoecer. Aí você precisaria ter um conjunto, né, um conjunto de conhecimentos para você ver aonde que se enquadra. Então, por exemplo, se você adoece, você não precisa vender. Então, você vai ter pessoas que, se elas adoecem, elas não vão vender. Se elas não venderem, elas não precisam ter um tempo com o cliente. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela tá super preocupada porque ela não tá segura com a entrega.
Então ela adoece, porque se ela adoecer, ela não vai vender. Se ela não vender, ela não vai passar por essa dificuldade que ela não dá conta de entregar. Esse é um ponto. Segundo ponto é assim, ó. Se eu vender, eu vou fazer dinheiro. Se a Lilian fizer dinheiro, a Lilian se afasta de quem? Aqui a gente tem outro movimento. Aí a gente vai ter outro movimento. Se a Lilian vender, ela fica diferente de quem? Ela fica maior que quem? Então ela olha e fala assim, se eu começar a vender, a abundância vai começar a chegar pra mim. E se a abundância chegar, eu vou ficar diferente da minha família, que vive um processo mais humilde, mais escasso. Você viu? Eu trouxe 3 exemplos aqui. Então, dentro do empreendedorismo sistêmico, eu vou ensinando vocês a ir fazendo essas perguntas. Entende? Dentro dos ensinamentos, a gente vai crescendo com isso. Isso vai impedindo. Vocês querem ver outra coisa? Posso falar de um tema um pouquinho mais avançado aqui pra vocês? Posso falar de um tema de mentoria? Porque eu tô dodói agora, não tô? Interessante isso da doença. Posso falar o tema um pouquinho mais avançado? Então é assim, ó. Quando a gente adoece, quando a gente tá fazendo algo e a gente adoece, o adoecer segura a gente, certo? Se a gente adoeceu, a gente vai ter um pouquinho, ou a gente não vai conseguir fazer, ou a gente vai ter um pouco de dificuldade de dar o próximo passo. Então, assim, ó, nós somos energia. Eu já tô falando postura empreendedora. Vocês lembram a live de segunda? Eu falei, pessoal, isso daqui é conteúdo avançado. É conteúdo que eu não vou falar nem lá no treinamento. E eu joguei na mão de vocês esse conteúdo avançado. Até porque tem bastante gente aqui da comunidade e eu quero que o pessoal já comece a experimentar. E conteúdos que eu vou trabalhar dentro dessa turma nova do Pais também. Pais Turma 9. Então a gente já teve 8 turmas. Vai ser 100% ao vivo, vai ser bem legal. Mas eu vou falar isso pra vocês lá dentro do treinamento. Então assim, ó. Quando você deseja algo, então digamos que você fale assim, eu tenho uma meta para esse ano na minha empresa, faturar 100 mil reais esse ano, faturar 1 milhão esse ano, você tem uma meta aí. E essa meta tá te desafiando. O que faz você concretizar essa meta é você sair dos padrões repetitivos, porque se você estiver agindo como uma criança não vai funcionar, empreender é um jogo de adultos, se você não tiver essa postura, você tá fora do jogo. O primeiro alinhamento que a gente faz no Pais é começar a trazer você para essa postura. E a gente vai passando por toda a estrutura. Produto, posicionamento, venda, experiência do cliente. Ativou essa postura. Quando você ativa essa postura, aí a gente fez exercício de reconciliação com os pais, com o sistema, com a ancestralidade. É bem bonito. Se você tá muito vitimizado, se você tem muitas reivindicações, a gente vai tirando você de todos esses lugares, ok? A gente vai fazer alguns exercícios a semana que vem também para vocês experimentarem como é que a gente trabalha dentro do Pais, que é um programa bastante intenso. Aí, o que acontece? Quando você chega no presente, na sua postura adulta ativada, que foi o tema de segunda-feira, você vai para a postura empreendedora. Na postura empreendedora, você começa do zero a criar a sua realidade. Olha, por que você não ensina as crianças birrentas a cuidarem da realidade? Porque elas estão presas no passado. Elas ainda estão reivindicando, elas ainda têm aprendizados incompletos, ainda estão buscando o amor. Precisa ser o amor que vê, não o amor cego. Estão se movimentando para a morte. Então tem várias coisas que estão acontecendo. Então eu preciso chegar. Quando eu cheguei, eu tô falando de sintomas, né? Então assim, quando eu cheguei, eu vou ter um sintoma. Então agora que eu tô conseguindo fazer umas coisas interessantes aqui e tal, aí de repente eu adoeço. Quando a gente adoece, a gente criou também esse adoecer. A gente criou esse adoecer assim, ó. Isso mesmo que você esteja na sua criança birrenta, postura adulta. Na sua postura empreendedora, você consegue reverter isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Você é uma energia. Tamo junto aqui? Você é um corpo de energia, eu sou um corpo de energia. É só vocês buscarem lá no YouTube os vídeos do Tesla. Nós somos energia, vibração e frequência. Como nós somos energia, Bob Proctor também ensina isso maravilhosamente bem. Como a gente é energia e é vibração, a nossa vibração, então tem o nosso campo energético. O que mexe no nosso campo energético? As nossas crenças. Aquilo que você acredita sobre você, aquilo que você pensa sobre você, você reproduz. Por isso que a gente precisa sair da criança birrenta. Você reproduz no dia a dia, você age no dia a dia daquele jeito.
Quando a gente vai mudando a crença, vai trazendo a pessoa para maturidade, porque é isso que nós somos, pessoas maduras, a gente vai mexendo na sua energia. Quando a gente mexe na sua energia, você precisa aprender a trabalhar a sua vibração. Então você precisa ter uma vibração de saída. Ó, eu vou sair para trabalhar todos os dias, eu vou trabalhar o meu produto, eu vou trabalhar posicionamento, eu vou trabalhar a venda. Então há um desejo dentro de você viver do seu negócio para que você não volte para trabalhar no projeto de ninguém, porque é isso que você quer, que você deseja. Então aqui a gente precisa calibrar. Quando a gente calibra a vibração, então eu, Alessandra, tenho energia, o que é a vibração? É a força que eu tenho ou não tenho para fazer algo. Só que pra gente ter aquilo que a gente quer, porque a gente ainda não tem, isso é numa frequência diferente. Então pensa a frequência como várias linhas. Você tá na frequência 2. Aí você fala, Lê, eu quero ativar a postura, eu quero sair da criança birrenta, eu quero ativar a postura adulta e eu quero ir pra postura empreendedora. A criança birrenta tá numa frequência. A postura adulta tá em outra frequência. A postura empreendedora tá em outra frequência. Quando você começa a ativar a sua postura adulta, aí você começa a vender. Aí as pessoas começam a te ver, elas começam a interagir. Se você não estiver controlando bem a sua vibração, o que acontece? Pode ser que você volte lá para a criança birrenta. Porque você fala, meu Deus, tá dando ruim isso aqui. Porque a tua criança birrenta é um lugar seguro para você. Então você desce a frequência. Então tem gente que sobe e desce, sobe e desce. Só que tem outro porém, que é o que eu suspeito que aconteceu comigo. Quando você sai de um nível de frequência e você vai para um nível novo para cima, é como se fosse assim, ó. Você tinha um carro normal e aí alguém deu uma Ferrari para você dirigir lá na nova frequência. O que acontece? Você se perde dentro dessa nova frequência. E aí alguma coisa pode acontecer. Então você pode adoecer, você pode acabar voltando para o teu estágio anterior, então a gente tem que ir administrando. Só que isso que eu tô falando pra vocês é assim, ó. Se você não saiu, eu não consigo trabalhar. Porque um monte de gente fala assim pra mim. Eu já estudei física quântica, eu já estudei o Caibalion, eu já estudei Jung, eu já estudei filosofia e eu não tô conseguindo dar esse passo. Por quê? Porque a gente tem que ser gentil com as nossas dinâmicas ocultas. Até 95% das nossas ações são inconscientes. Cada um de nós tem uma história. Então, por que você tá falando um assunto tão avançado aqui, Ale? Porque eu quero que você tenha esperança de que com conhecimento bem direcionado, com paciência, não é para você querer um bebê daqui 2 meses. É para você querer um bebê daqui 9 meses. Mas não é só sobre a gestação do seu bebê. É sobre depois toda a sua responsabilidade e cuidado com eles. Porque quando você empreende e tem sucesso, a tua família ganha, o teu amadurecimento ganha. Nós não estamos aqui a passeio, mas a gente pode se divertir muito. O teu crescimento, as tuas experiências, você vai começar a conhecer pessoas interessantes. Você vai ver quantos clientes incríveis vão passar por aí. Então todo esse processo ele vai ganhando musculatura. Vocês conseguem ver essa jornada? Né? Eu quis deixar didático aqui. Da nossa criança birrenta, padrões repetitivos, muito ligado a questões da nossa história. Tem gente que ainda vende. A pessoa tem lá 40 anos, 50 anos. Ela tem um jeito de vender igual o jeito que ela viu o pai dela vender lá atrás, quando ela tinha 7 anos. E ela trouxe uma estrutura de vendas para ela. Ela não amadureceu essa estrutura. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa trabalhar dentro desse ponto de evolução. Então é um movimento assim, ó. Dê leite para quem ainda não tem dente e dê carne para quem já tem dente. E às vezes o que acontece? A gente quer acessar um conhecimento sem dente. Eu não tenho dentinho ainda nisso. Eu tô crescendo nisso. Eu preciso, né, ir para um processo mais de aceleração. Até que eu consiga pegar aquilo. A questão é, eu preciso dar os primeiros passos. Eu preciso acessar o conhecimento. Por quê? O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, vocês estão vendo que bonito que é? Você não fala assim, ó, eu não dei conta. Você começa a ser um cientista de si mesmo. Meu Deus, eu ainda tenho no meu coração a dificuldade de seguir com a minha empresa, porque, no meu caso, tá? A maior parte das empresas que foram formadas, a minha família paterna e materna é de muitos empreendedores. A maior parte deles faliu as empresas. Então, como que vocês acham que a minha empresa nasce?
como que eu vou ser diferente deles? O que que eu acredito sobre a empresa? A empresa dura uns 2, 3 anos, depois ela fecha. O que eu quero que vocês entendam é que, assim, ó, esse processo, ele não é um processo que uma live resolve. Esse é um processo que a gente vai se entregando para o conhecimento e experimentando. Por quê? Se eu falar alguma coisa aqui pra você na live e você não experimentar alguma coisa do que você aprendeu aqui, você não vai ter vontade de voltar. Se você pegou alguma coisa aqui na live, você tratou como... Aqui nós estamos aqui numa aula de negócios. A gente não está no entretenimento. Vamos matar nossa curiosidade. Se você só mata a sua curiosidade, você não faz algo com aquilo que você recebeu, quando você volta, você vem com menos força. Agora imagina, você pegou o ensinamento. Aí você fez alguma coisa. Caramba, eu vou mexer no meu preço aqui. A Lê falou que tô fazendo preço menor, dando desconto, porque tô mole aqui para fazer o preço. Aí você fala, vou deixar meu preço ajustado, ou vou aumentar o meu preço. E eu vou dar meus pulos aqui, com os recursos que eu já tenho para fazer isso. E você tem sucesso nisso, o que que acontece? Você vem buscar mais. Depois você vem buscar mais, depois você vem buscar mais. Entendeu? A Lu colocou, tenho muito conhecimento, mas falta encarar como trabalho, remunerado. E não ajuda apenas, tenho dificuldade em vender. Lu, provavelmente você é uma pessoa mais numa linha salvadora, né? Provavelmente uma criança que quis salvar os pais. Provavelmente uma criança que quis ajudar os pais, os avós. Vocês conseguem ver um padrão? Ver se faz sentido isso pra você. E aí você cresce com aquilo. E olha só que interessante. Quando a gente tá na nossa fase adulta, se nós não estamos na nossa postura adulta e nem empreendedora, porque sim, alguns de nós vamos ter missões diferentes, que elas vão estar ligadas a um processo de ajuda. Só que assim, ó, o seu processo de ajuda, ele passou por um processo onde você cresceu, você cobrou. Só que agora você é uma empresa muito grande, uma empresa muito abundante. Então, além de você vender os seus produtos e serviços, por exemplo, você constrói cidades na África. Ou você já consegue separar um percentual do teu recurso, da tua empresa, percebe? Isso é ajuda. Mas vocês conseguem ver que ajuda quem tem? A gente quer ajudar sem ter. E quando eu ajudo sem ter, eu me emaranho com o cliente. Por que que eu me emaranho? Porque na verdade não é ele que eu quero salvar. Ó, faz sim. Lidando isso desde que comecei a te seguir. Entende? Então é um processo que ele é devagar, né? Não é uma informação. Vou colocar uma informação aqui pra você. Não. Dentro de um exercício. Só que quando vocês fizerem exercícios lá na frente, o que que acontece? Vocês já vão estar bastante munidos de conhecimento. A Erika escreveu aqui. Amanda. Sensacional. Tô estudando há 9 meses e tô parindo agora. É assim. É muito tempo, né? Eu lá atrás, até 2018, eu era uma mentora de negócios. 2 mais 2 é 4. Eu abri minha empresa em maio de 2013. E até 2018 ali, esses 5 anos, né, com uma consultoria, uma empresa, uma escola de negócios, era 2 mais 2 é 4. Aí começou a dar 3,7, começou a dar 17, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Então o sistêmico ele trouxe, o sistêmico, a espiritualidade, eu sou estudante de Vedanta também, então trouxeram assim, né, estudo várias outras coisas, adoro estudar Jung, adoro estudar física quântica, tantas outras coisas que entregaram pra gente, né? E a gente vai trazer. Porque o que é importante pra gente? Sair desse algo que tá fazendo com que a gente não consiga ter uma vida leve nessa fase que nós estamos, né? Qual fase que nós estamos? Agora. A gente não consegue mexer no ontem nem no amanhã, mas agora a gente consegue mexer. A Bianca colocou, ouvindo isso, eu acho que isso tudo é tão distante de mim, como eu sou uma criança ambiente. A professora falou, eu vou falar um tema aqui bem avançado, mas como eu sei que vocês são um grupo misto, porque vocês preencheram uma pesquisa quando vocês vieram pro programa, então eu tô tomando a liberdade de trazer tanto assuntos mais básicos quanto um pouquinho mais profundo, porque pode ser que você acesse esses conteúdos mais profundos, sei lá, em programas avançados lá na frente, mas quando você começa, que todo mundo começa do começo, entendeu? Como manter a frequência sem oscilações muito constantes. Nossa, Glaucia, isso aqui dá uma... É desafiador, você viu? Eu não dei conta. É desafiador. Mas aí a gente vai estudando, vai calibrando, a gente precisa experimentar, precisa entrar no campo, você precisa fazer disso um laboratório, entende? Não pode cair
a vibração, e aí eu falar, caramba, toda vez agora acontece tal coisa, eu fico doente e tal. Eu poderia ter ficado doente porque minha vibração desceu. A crença falou assim pra mim, você não é capaz de fazer isso. Mas no meu caso não foi, porque eu já tava vivendo dentro da frequência. Só que me deram um carro muito veloz e eu tô aprendendo a dirigir ele ainda. Então, tô me perdendo um pouco, entende? Isso não quer dizer que não possa acontecer de eu descer minha vibração. Sou empresário na área de alimentos desde 2014. Tenho um produto excelente, quebra de sociedade. Estou em busca de investidor para retomar as atividades. Perfeito. A primeira coisa que vai precisar ser vista é como foi essa quebra de sociedade. Então a pessoa fala, não, aconteceu uma ruptura aqui. Larga a ruptura para lá e vamos para frente. Isso chamam-se negócios inacabados. O novo tem força, quando o que veio antes está em paz e segue através do novo. Aqui a gente já está entrando num processo mais avançado também, quando a gente olha para os sócios, para o cliente, para os fornecedores, para o dinheiro, de onde veio o dinheiro que está dentro do projeto, que está dentro da empresa. Vocês conseguem ver que é bastante detalhe? Ah, como é que eu faço isso? É devagarzinho. Ó, a Lu colocou que ela fez um mapa. O mapa é mentoria ativando a postura adulta. É um programa que de vez em quando a gente lança. A gente não lançou ele ainda esse ano. E a gente faz um trabalho bem bonito sobre isso. Estou assim, gripe, mas eu saí pra trabalhar. Porque tem um nível, né, do como aquilo tá na gente. Às vezes tá de um jeito que você fala. Ontem, 8 horas, se você falasse ontem pra mim, vamos fazer uma live 8 horas, eu ia mandar aqui pra vocês. Eu ia falar, gente, não dou conta, assim. Meu corpo tava todo moído. Hoje já tô bem. E estaria tudo bem eu falar, pessoal, não vou fazer a live? Estaria tudo bem. Já entendi que ainda estou na postura salvadora. E aí, né, quem você quis salvar? Porque isso vai se repetir. Tudo aquilo que ficou incompleto no passado é repetido. Os personagens vêm. Então, sei lá, você quis salvar a sua mãe. Talvez apareça a sua mãe. Talvez você esteja vivendo isso com a sua mãe. Mas talvez você esteja vivendo isso com o seu marido, com o seu filho, com o seu cliente, com a sua audiência. É muito comum vir personagens novos, né? E aí, o que acontece? No treinamento vamos conversar, talvez em algum momento lá na mentoria, mas eu nunca sei com quem eu vou conversar, tá? No Paz, conversa. No treinamento é aula só e eu respondo algumas perguntas lá no chat. E aí depois tem 2 mentorias, aí a gente vai pro Zoom, aí pode acontecer. Deixa eu voltar aqui na da Gláucia. Já entendi que ainda estou na postura salvadora. Então, Gláucia, quem eu quis salvar no passado e que está sendo representado em alguém hoje? O que eu ia dizer assim, ó. Quando a gente quer fazer esse processo com o cliente, a gente está mexendo na lei do equilíbrio. O cliente se sente muito acuado. O cliente se sente perdido. E para não perder a dignidade, ele vai embora. Então, muita gente traz, Alê, eu tô atendendo, no meio do processo a pessoa parou. Ou a pessoa não pagou mais, ou ela não quer fazer mais. Pode ser tanto um produto, né, online, mas pode ser um produto físico também. A Camila, sair da postura salvadora é desafiador até hoje, mas sigo empreendendo. Aqui fala uma salvadora em tratamento. Porque de vez em quando a gente escorrega, né? Postura salvadora sempre fez parte da minha vida. Eu vou dar uma atenção para essa parte amanhã nós vamos falar da síndrome do impostor. Isso que vocês estão colocando aqui da postura salvadora, eu vou trazer um pouco desse contexto lá no treinamento, tá? Não que eu não fosse falar disso, mas vou dar um pouco mais de ênfase que eu tô vendo aqui que vocês estão colocando. Bom, alguém tem alguma pergunta? A gente ainda tem 3 minutos. Eu quero ver vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre síndrome da impostora, síndrome do impostor, principalmente sobre quais são as emoções que estão envolvendo, né? Esse processo todo. Ali, quando a gente sai da postura da criança birrenta e a gente vem para a postura adulta, o que está acontecendo? Vocês conseguem ver que nós estamos mexendo na nossa autoimagem? Da postura da criança birrenta para a postura adulta, que a gente tem que fazer uma saída bastante respeitosa, bastante honrosa, bastante respeitosa com todos os envolvidos, a gente está fazendo um alinhamento de autoimagem. Por quê?
Porque nós temos imagens sobre nós e nós temos imagens sobre as pessoas que a gente se relaciona. A gente tem imagem sobre a audiência, tem imagem sobre o cliente. Quando vocês estão aqui comigo, vocês estão criando uma imagem. Eu sou uma imagem para vocês. E eu sou uma imagem diferente para cada um de vocês. Ale, tô na postura salvadora. Como mudar isso? Eu vou trazer um pouco mais desse contexto lá dentro do treinamento, tá? Tô vendo que vocês colocaram isso aqui como... Né? Todo mundo ficou animado aqui com essa... Vocês sabem que a postura... A gente vai quando eu falar pra vocês da postura salvadora, eu vou falar pra vocês da postura opressora e da postura vitimizada. Se alguém quiser já começar a estudar, estuda em triângulo dramático. Triângulo dramático. A gente navega nesses 3 papéis, só que tem um 4º papel. No sistêmico, a gente traz a pessoa para um 4º papel, que é o papel do observador. Então, você tem a sua postura opressora, você tem a sua postura vitimizada e você tem a sua postura salvadora. Essas posturas foram criadas e desenvolvidas na gente na infância. Isso é um aprendizado incompleto. Se esse aprendizado ele não se completa, isso continua. Então, às vezes, a pessoa não aciona tanto a postura salvadora, mas ela tem a postura vitimizada. E a vítima é a mais perigosa. A postura da vítima é a postura mais perigosa. Vilão, salvador e vítima. É isso aí, vilão. O opressor ficou muito puxado, André. Vilão, salvador e vítima. Por que valeu a pena? Espero vocês segunda-feira no treinamento Empreendedorismo Sistêmico. Quem ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, se inscreve e vai pro grupo de WhatsApp. Por que eu tenho que estar no grupo de WhatsApp? Porque toda a informação é passada dentro do grupo de WhatsApp. Depois que você fez a inscrição, ele vai levar você para uma segunda página. O link tá lá. Se você não conseguir ir para a segunda página, manda no direct aqui. Eu ou o Marcos, a gente acessa aqui e a gente manda para vocês lá do direct. Outra coisa, amanhã, a gente ainda tem live amanhã. Eu espero vocês aqui. A gente achou que fosse ter umas 150, 170 pessoas aqui hoje, aqui agora, hoje e amanhã, né? Nós ainda estamos naquele número, 120 mais ou menos. Então, se vocês tiverem mais pessoas para convidar para estar com a gente, convide. Se você acredita que esse conteúdo faz uma pessoa desistir, faz uma pessoa não desistir de empreender, então seja uma pessoa boa na vida, porque volta para você. Convida essa pessoa para estar com a gente amanhã. Convida essa pessoa para vir aqui no Instagram, me seguir e fazer a inscrição. Vai ser bastante intenso esse processo que a gente vai fazer dentro do treinamento. E depois, para quem fizer sentido, vocês vão ficar mais 3 meses comigo lá dentro do programa. Porque valeu a pena esse nosso encontro de hoje. Escrevam aqui, aí a gente já vai se despedindo. Quem não veio perdeu muita informação de valor. E quem chegou um pouquinho depois, a live vai ficar gravada aqui. E aí você assiste todo esse conteúdo. A live 12h59. A semana que vem o treinamento, 19 horas. Pode separar aí de 2 a 3 horas. A gente vai ficar de 19 horas até mais ou menos 22 horas. Pelo menos na primeira vai ser bem puxada. Tem muito conteúdo para passar para vocês. Aí depois as outras duram mais ou menos umas 2 horas. Vou compartilhar com certeza. Nós daqui desse lado ficamos muito agradecidos quando você nos ajuda a distribuir essa mensagem. Estou adorando, vou estar com certeza. Sua metodologia é excelente. Amém, gratidão, Deus te abençoe e te cure. Amém, já estou me sentindo um pouco melhor. Se joga no suco vivo, Ale. Melhoras. Amo. Valeu tanto que vou rever. Que dia a live? A live é a última manhã, 12h59. A semana que vem já é o treinamento, são as aulas. Aí a semana que vem ela vai ser no YouTube, vai ser às 19 horas. Para você receber todas as informações, você precisa estar inscrito. Inscritos vocês precisam estar. Tem um link aqui na bio do Instagram. E aí a gente vai mandar lá dentro do grupo de WhatsApp. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Hoje eu entrei bem depois. Peguei o final. Mas o que eu vi já achei interessante. Depois assistam novamente. Quem não assistiu, tem 8 lives aqui. Vem voltando. 8 não, né? Hoje é a 7ª, amanhã é a 8ª. Elas vão ficar só até domingo. Depois a gente tira tudo. Que é pra vocês, ó, alinhar e concentrar no treinamento.
Gratidão aos seus pais e aos meus pais pela oportunidade de te conhecer e estar aqui. Muito bem-vinda. Quem é que escreveu isso aqui? Glacinalda. Se cuide. Obrigada, Valquíria. Estou me cuidando. Horário de Brasília, Rô. Maravilhosa como sempre. Estou em Mato Grosso. É de Brasília. 19 de Brasília. Então é isso. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Todo mundo aqui no coração da professora. Espero vocês amanhã, 12h59. Amém. Recebo todas as energias de cura que vocês estão mandando pra mim. Recebo com muito carinho. Beijo, beijo. Vejo vocês amanhã.